Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Antes de Deus falar, haja luz, ele disse, haja cruz. John Stott diz que se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é Jesus. Se você quer uma definição para amor, não consulte o dicionário, mas vá ao Calvário. O Calvário é a explicação do amor divino por aquele que é humano. A cruz é a expressão do amor do Criador pela criatura. A Bíblia diz que das 9 horas da manhã até as 15 horas da tarde, com os braços presos no patíbulo e os pés presos no estipe, entre o céu e a terra, estava o homem perfeito, estava o Deus encarnado, estava Jesus o Cristo. E eu gostaria de lembrar a você que o que fixa Cristo no madeiro não são os cravos. O que fixa Cristo no madeiro é o amor. E quando eu olho para esta cena, o Cristo entre o céu e a terra, de 9 às 15, eu consigo entender João capítulo 3, versículo 14, 15 e 16, onde a Bíblia diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando lemos João capítulo de número 19, e eu gostaria de investir aqui alguns minutos na minha guisa introdutória para fazer você pintar um quadro comigo na sua mente. Jesus é julgado e após esse julgamento Jesus vai ser açoitado. O instrumento desse açoite é um chicote chamado azorrague. O azorrague, ele é composto por 8 tiras de couro e em cada ponta possuía um instrumento perfuro cortante de metal ou ossos de carneiro, que geravam lesões gravíssimas. Jesus vai receber chicotadas, e essas chicotadas dilaceram a carne e perfuram a pele de Jesus, comprometem alguns dos seus órgãos vitais, e Jesus sofre tudo isso calado e por amor. Após essa cena de sofrimento, de tortura, alguém vai trazer e colocar sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Vão pegar um manto de púrpura e vão colocar sobre ele. O povo eufórico grita: crucifica-o. O grito do povo é que Jesus seja crucificado. Então, os romanos pegam o patíbulo, que é a parte horizontal da cruz, que pesava entre 30 e 50 quilos aproximadamente, e colocam esse patíbulo sobre as costas de Jesus. Jesus vai ter que caminhar agora cerca de 550 metros até chegar a um monte chamado Calvário, também chamado Gólgota e também chamado Caveira. 3 nomes que se referem ao mesmo lugar, ao mesmo espaço geográfico. Jesus vai caminhar
E aí a Bíblia diz que vão constranger um certo Simão Sirineu a ajudá-lo. Mas o que eu acho interessante é que em João capítulo 19, versículo 17, a Bíblia diz: carregando a própria cruz. Carregando a própria cruz. Eu estou descrevendo para você um Cristo que acabou de ser ferido, um Cristo que acabou de ser torturado, chicoteado, coroa de espinho na cabeça, um Cristo que está sentindo dores agudas, dores profundas, não somente dores no corpo, mas também dores na alma, porque havia sido traído e abandonado pelos próprios discípulos. E no meio de toda essa dor, Jesus pega o patíbulo e caminha. E isso me chama a atenção e eu quero trazer esta aplicação para você. Porque o exemplo de Jesus é inspirador. Pode estar doendo, mas eu vou continuar caminhando. Posso estar ferido, mas eu vou continuar caminhando. Talvez as feridas provocadas pelos processos estão querendo fazer você desistir, estão querendo fazer você parar. Mas que esta palavra hoje, nesta tarde de terça-feira, seja bálsamo para as tuas feridas, seja remédio contra todo veneno, para lhe dizer: pode estar doendo, mas você não está autorizado a parar. O propósito é maior do que a sua dor. Eu entendo que a dor é profunda, que a dor é aguda, mas o propósito é maior. Deus está falando com alguém nesse momento que talvez esteja a ponto de desistir. Alguém que esteja a ponto de largar tudo. Mas o Senhor está lhe falando hoje e agora. O propósito é maior do que a sua dor. Eu não vou permitir que a minha dor me impeça de viver o meu propósito. Eu não vou permitir que a dor sabote o meu propósito. Eu posso estar ferido na alma, ferido no corpo, mas não existem cadeias nos meus pés. Eu vou caminhar em direção ao meu propósito. Eu vou chegar até o meu destino. As feridas não vão me atrapalhar a chegar no destino que Deus tem para mim. A Bíblia diz que Jesus pega o patíbulo e ele caminha, mostrando para mim e para você: eu não parei por causa da dor. E digo para você: não pare também. Prossiga caminhando, com lágrimas nos olhos, mas com pés em movimento. Com lágrima nos olhos, mas com direção até o meu destino. A Bíblia diz que Simão Sirineu vai ajudar o Cristo a carregar esta cruz. E eu olho para Simão Sirineu como um reforço chegando. E eu queria que você recebesse essa palavra. Eu queria que você recebesse essa boa notícia. Tem reforço chegando para você. Tem socorro chegando. Tem ajuda a caminho. Deus vai conectar pessoas a você que serão suporte durante os processos. Deus vai conectar pessoas a você que irão lhe ajudar durante o processo.
Talvez os íntimos vão te abandonar. Talvez aqueles que caminharam durante 3 anos com você vão te abandonar. Ainda que Deus traga pessoas desconhecidas, mas o socorro virá. E esse socorro não virá através de anjos. Este socorro virá através de pessoas. Quem estava empunhando o chicote eram homens. Quem colocou a coroa de espinhos eram homens. Deus também usará homens. Porque se um homem feriu, Deus usará outros homens para curar. Eu olho para este Simão Cirineu como uma ajuda do céu para Jesus. Quando Jesus talvez estava a ponto de não conseguir mais dar um passo. Lembrando que nesta região as pedras eram muito irregulares, elas não eram niveladas. Daí surge a expressão pedra de tropeço. Talvez tropeçando, talvez trupicando, e Jesus quase fazendo com que o patíbulo caia, vem ajuda. Haverá ajuda nos dias mais difíceis da sua vida. Haverá ajuda nos dias mais complexos e caóticos da sua vida. Eu vim aqui dizer para você que Deus tem poder para transformar tragédias em milagres. Deus tem poder para transformar o teu pior momento no seu maior testemunho. Deus enviará reforço. Deus enviará socorro. Jesus chega até o monte chamado Calvário, e quando ele chega no Calvário, o que vamos observar são 3 cruzes. À direita um malfeitor, à esquerda o outro malfeitor, e no meio, Jesus, o Salvador. Sobre a sua cabeça colocaram uma inscrição em 3 idiomas, aramaico, grego e latim, dizendo: este é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Eu percebo aqui que as 3 principais línguas da época estão proclamando a mesma verdade: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O aramaico era a língua da religião, o latim era a língua da política e do militarismo, e o grego era a língua da filosofia. 3 línguas se reúnem para dizer uma verdade, um axioma eterno: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Nós sabemos que Paulo vai se consubstanciar disso e vai dizer que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará. Quando nós olhamos para esta cena da cruz, nós vamos perceber que na plateia estão os judeus, que na execução da crucificação estão os romanos, e que o auxiliar para carregar a cruz é Simão de Cirene. Você sabe que os judeus estão no continente da Ásia, os romanos estão no continente da Europa, e Cirene é uma porção de terra que fica no continente africano. Diante da cruz estão 3 continentes: Ásia, Europa e África. Porque a beleza da mensagem da cruz, a beleza do evangelho de Jesus, é que a cruz não veio para dividir povos, porque a cruz não faz acepção de pessoas. A cruz é o instrumento de Deus para unir povos, tribos e nações. Quando eu olho para Jesus, Jesus está na cruz pendurado. E quando Jesus está na cruz pendurado, nós vamos perceber que Jesus está de pé. Eu quero trazer essa segunda aplicação para você. Mesmo ferido, mesmo machucado, ele caminha. Mesmo ferido, mesmo machucado,
ele está de pé na cruz. Ele não está sentado, ele não está deitado, ele está de pé. O Senhor tem uma palavra para você, querido. O Senhor tem uma palavra para você, querida. Por mais que esteja doendo, fique de pé. Permaneça de pé. Quando você está na cruz, você não consegue olhar para trás. Você consegue olhar para frente, você consegue olhar para os lados, talvez para cima, mas para trás você não consegue olhar. O Senhor está dizendo para mim, o Senhor está dizendo para você: não olhe para trás. O propósito é maior do que a sua momentânea dor. Essa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória muito excelente na sua vida e na sua história. Jesus está na cruz entre 9 da manhã a 3 horas da tarde. E Jesus vai proferir ali na cruz 7 frases. Às vezes, lendo, pode parecer frases desconexas ou frases aleatórias. Mas se você debruçar sobre estas frases, você perceberá que essas frases são proféticas e que essas frases trazem lições e aplicações importantíssimas. Quando eu olho para Jesus, eu percebo que Jesus vai falar no Calvário. E nós sabemos que Jesus tipifica o segundo Adão. Nós olhamos para a história bíblica numa visão macro e nós vamos perceber que a serpente falou no jardim por causa da omissão de Adão. Mas a serpente não vai falar no Calvário, porque o segundo Adão, o cordeiro que tira o pecado do mundo, vai se posicionar, vai assumir a sua responsabilidade e vai liberar 7 palavras desatadoras. Eu preciso entender o momento de falar e o momento de ficar calado. Há tempo de falar e há tempo de se calar, conforme está escrito em Eclesiastes 3. E eu queria ler com você Provérbios 25, versículo de número 11, na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Nós precisamos aprender a falar na hora certa. Jesus ficou calado no Jordão e Deus falou. Mas no Calvário, Deus se calou e Jesus falou. Peça para Deus discernimento e estratégia para saber a hora de falar e a hora de se calar. Jesus, ele vai liberar uma palavra. Mas para que você entenda o contexto desta palavra que Jesus vai liberar, se você estiver com a sua Bíblia próxima a você aberta, coloque os olhos no versículo 39 do capítulo 23 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. A Bíblia diz que um dos malfeitores começa a blasfemar contra Jesus. Os insultos são muitos, mas Jesus permanece em silêncio. Jesus está sofrendo dores agudas e agora um dos malfeitores começa a blasfemar, começa a insultar, começa a afrontar. E qual é a postura de Jesus? Qual é o comportamento de Jesus diante dessa afronta? Jesus faz silêncio. Jesus permanece em silêncio, nos ensinando que a melhor resposta diante das afrontas dos tolos, que gritam como se fossem sábios, é o silêncio. Aprenda, querido, não existe circo sem plateia. Pare de dar audiência para quem não conhece a sua essência. Jesus está sendo afrontado
E Jesus permanece em silêncio. Provérbios 17, versículo 27 e 28, na versão NTLH diz: quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo passa por sábio e inteligente quando fica calado. O silêncio é o maior escudo que podemos usar contra as situações que nos tiram a paz. Eu repito para que fique armazenado, gravado no seu córtex cerebral. O silêncio é o maior escudo que podemos usar contra situações que nos tiram a paz. Jesus está ensinando. Jesus está mostrando. Não é hora de desabafar, não é hora de rebater, não é hora de discutir. Vença em silêncio, porque o silêncio protege o propósito. O propósito é protegido através do seu silêncio. Jesus permanece calado diante da afronta do malfeitor. E no silêncio de Jesus, o outro malfeitor então começa a defendê-lo. Deus sempre levantará pessoas para lhe defender, seja em público ou no privado. Deus levantará pessoas para dar testemunho a seu respeito. Jesus fica calado. Um malfeitor acusa, um malfeitor blasfema, um malfeitor insulta. Porém, o outro malfeitor começa a defender Jesus. E eu queria liberar uma palavra para você. Jesus vai levantar pessoas para lhe defender em reuniões que você está presente e em mesas que você está ausente. Deus levantará pessoas para lhe defender. Versículo de número 42. Após defender Jesus, esse malfeitor faz um pedido. E o pedido do malfeitor é: lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele tem sensibilidade para reconhecer que Jesus é Rei dos Reis e que o seu reino dura para sempre. O pedido é: não se esqueça de mim. E quando eu olho Isaías 49, versículo 15 e versículo 16, a Bíblia diz: o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Ele pede: Jesus, não se esquece de mim. E Jesus não se esquece dele. Eu queria falar algo para você. Jesus não se esqueceu de você. Essa dor quer atrapalhar a sua visão. Essa dor quer comprometer a sua fé. O Senhor não te desamparou. O Senhor não te deixou. O Senhor não se esqueceu de você. E depois que ele faz esse pedido no versículo de número 41, Jesus vai abrir a boca e liberar a segunda frase da cruz. E a segunda frase da cruz dita por Jesus é: hoje. Hoje. Não é amanhã. Não é mês que vem. Não é em 2026. Hoje. Eu entendo que algumas coisas na nossa vida são processuais, outras coisas são imediatas e instantâneas. E Jesus disse ao malfeitor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
O que eu faço, farei hoje. O que eu tenho para fazer, farei agora. Eu quero liberar essa palavra para você. Eu quero que essa palavra alcance a fé do ouvinte e o manifestado sobrenatural aconteça na sua história através de milagres. O Senhor fará coisas por você hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando nós olhamos a expressão paraíso, paraíso está relacionado ao céu. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, Paulo vai dizer: fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paraíso está relacionado ao céu. Quando você lê Apocalipse 2, versículo de número 7, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão perde o paraíso. Mas o segundo Adão, ele reconquista o paraíso e inaugura o paraíso com um ladrão, com um malfeitor. A palavra hoje mesmo estarás comigo no paraíso é uma palavra de salvação. Talvez muitos se perguntam: mas esse homem, nos últimos momentos da sua vida, alcançou salvação? E eu digo sim. Porque salvação não é por méritos. Se eu pregar salvação por méritos, por obras, eu seria galacionista. Mas eu não prego salvação por obras ou por méritos. A salvação é o dom gratuito de Deus ofertado à humanidade através do amor de Cristo no Calvário. É por isso que em Efésios 2, verso 8, Paulo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É Deus dizendo para a humanidade: há esperança até o último dia de vida. Eu morri por todos, para que aquele que crê em mim seja salvo. Cristo morreu por você. Esse homem vai experimentar a maior bênção. Esse homem vai experimentar o maior milagre. Qual é, pastor Rodrigo? A salvação. O maior privilégio para o homem não está em ter o seu nome em listas concorridas, em premiações, mas o maior privilégio do homem é ter o seu nome escrito no livro da vida. A salvação é ofertada a todo aquele que nele crê. A palavra da cruz nesta tarde de terça-feira é: existe salvação para aquele que crê. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação chegou para um ladrão. Não importa o seu histórico, não importa o que você já fez. Talvez você se sinta indigno, mas Jesus te ama. E o amor dele foi provado antes do seu nascimento. Nós não éramos nascidos, mas ele já havia nos amado e se entregado por cada um de nós. Como é bom pregar a mensagem da cruz, o evangelho de Jesus, e dizer ao homem perdido: há salvação para aquele que crê.
Há salvação para aquele que reconhece Jesus como Senhor, como Salvador, e como esse ladrão reconhece Jesus como Rei. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Esta é a promessa para mim, esta é a promessa para você. Uma promessa de salvação. Porque Ele nos amou incondicionalmente. Ele não julgou aquele ladrão pelo seu passado, mas Ele perdoou o ladrão no presente e garantiu salvação no futuro. Talvez hoje, você que me ouça esteja perdido, esteja afastado, mas eu aproveito esse momento para dizer: ore na sua mente, ore no seu coração e diga: Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Salvador. E Ele dirá para você no seu coração e na sua mente: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu quero concluir para você dizendo: no Calvário existe um corpo partido. No Getsêmani existe uma vontade rendida. No túmulo existe um lençol manchado. Mas existe também no céu um trono ocupado. Ele vai morrer às 15 horas, mas ele vai ressuscitar 2 dias depois, no domingo pela manhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde e que você possa reverberar essa palavra e que você possa crer em Jesus, porque somos salvos não por aquilo que fazemos, mas somos salvos por aquele que nele cremos. Deus te abençoe, em nome de Jesus o Cristo.